para entendermos, né? Para ver se a gente entende, né? Então, vamos lá. Entendi que meus acompanhantes não trabalhavam para ter bônus horas. Utilizavam-se deles somente quando necessário. Os dois muito trabalhavam e por amor. Curiosa, indaguei-os novamente e, desta vez, foi Antônio que respondeu prazerosamente. Há nas colônias os que não trabalham e, por isso, não têm direito ao bônus, ao lazer? Mas o estágio nas colônias para esses espíritos não é longo, e nem pode ser, porque ociosos não se afinam com as vibrações delas. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio a espíritos ociosos, onde vão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. Lugares que visito com frequência e de que gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho dependendo da colônia. São maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há biblioteca nos postos de socorro, só que menores. Silvio, deixa eu só fazer uma que ele vai falar ainda das bibliotecas, mas sobre uma parte que ele colocou aqui, que são colônias de estudo. Essa palavra colônias de estudo, ela é muito, muito ampla, porque existem colônias que são realmente só para estudo. As pessoas vão lá como um processo de imersão, de vivências, de capacitação, e passam ali por processos de estudo. Igual tem aqui no planeta, tem espécies de universidades ou locais de vivência, onde a gente vai para algum local de retiro. Existem colônias que têm só essa característica. Tem colônias que são só de pesquisa, tem colônias que é uma espécie de uma universidade, onde, né, como essas de estudo. E ampliando, até com relação a planetas, existem planetas que são planetas de estudo. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel disse que o planeta Terra, no começo da formação, ele foi um desses planetas de estudo, aonde aqui vieram espíritos de alta hierarquia para organizar toda o que seria esse planeta, como é que seria a sua estrutura, o seu caminho evolutivos, os seres que surgiriam, a questão da temperatura, verdadeiros arquitetos, engenheiros em escalas que a gente não concebe, mas o planeta ele foi durante um tempo um local de pleno estudo, né? Então, da mesma forma que tem colônias, há planetas dessa forma também, sabe? E há uma variedade imensa e imensa mesmo. Essa lembrança é bem legal, porque eu mesmo, no início, na minha cabeça, colônias espirituais eram como cidades, era só lugar que o pessoal desencarnava e ia lá morar um tempo, não tinha né, essa percepção de que podia ser áreas específicas com objetivos específicos que não fosse para ninguém habitar ali de fato. Era para adquirir qualquer tipo de conhecimento, ou treinamento, ou capacitação, ou apenas para conhecer, saber que existe. Até os tão famosos jardins que a gente fala tanto, né, podem ter colônias exclusivamente para... Uma vez eu estava vendo isso, para desenvolvimento de elementos, né, no caso flores, que levassem beleza ao mundo espiritual. Quer dizer, então, a coisa, ao mesmo tempo que é tão simples, é de uma complexidade que fascina, que embeleza essa ânsia da gente conhecer, ver mais, né? E a gente acaba caindo naquilo que o Djaí sempre fala, né? Quando ele tem uma chance de ver uma frechinha do que está do outro lado, ele sempre se maravilha, porque a impressão dele é sempre que é muito, infinitamente mais bonito, mais alegre, mais cativante do que ele consegue visualizar aqui, né? E isso é muito fantástico, né? Estou falando para mim, né? Porque está sempre assim aquela coisa, a expectativa de sempre algo melhor.
Mesmo quando você está desanimado, está se sentindo meio destruído, quando você pensa no mundo espiritual por esse olhar, a expectativa é sempre de algo melhor. A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são organizados em estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Estão sempre novos, renovados pela mente dos que os plasmaram. Maurício explicou-me que os livros estão sempre novos porque, como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral, são de energia psíquica, não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que só são encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisa, religiosos e, em destaque, os espíritas. De grande parte deles, os encarnados também dispõem para ler, principalmente os espíritas. Eu achei interessante ele chamar a atenção aqui de livros religiosos. Porque a gente sabe, a gente já falou isso várias vezes, que ninguém se modifica, né, pelo simples fato de desencarnar e se tornar um ser diferente no mundo espiritual. Então, muitas pessoas ligadas de alguma forma, mais apegadas à religiosidade, eles precisam ir expandindo esses conhecimentos de uma forma sutil, não pode ser imposto. Então, eles têm esse cuidado de criar livros religiosos que, no meu ver, né, são provavelmente para eles começarem a perceber algo na visão periférica, né, e vendo que tem algo mais. Mas são livros específicos para determinadas religiões, para que eles comecem a entender que o mundo existe além das barreiras que eles criam. Um ponto nessa parte dos livros também, quando ele fala que há livros escritos somente para desencarnados. E realmente são planos, né? Da mesma forma aqui, que muitos livros, eles são psicografias de livros do plano espiritual, então acho que muitos desses livros, Paulo Estevam, livros que os médios eles psicografaram, já estavam lá no plano espiritual. Um deles, que é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, que é o Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira. A Ivone Pereira, ela psicografou vários livros do Leon Tolstói. E eu li aqueles livros, eu acho que eu já devo ter tido alguma vivência por aquelas bandas ali da Rússia, porque eu tenho uma certa atração para aquelas bandas ali, cheio de neve, aquele lugar meio... Mas eu tenho uma certa atração. E eu li aqueles livros, aquele livro é totalmente passado no ambiente russo, numa cultura russa, e parece que ele escrevia, eram para russos mesmo. Mesmo quando ele coloca algumas questões espíritas, é bem ligado naquela cultura. E eu fico refletindo, penso assim, poxa, eu acho que o Leon Tolstói, já se valendo de toda essa sua... o quanto ele é conhecido no povo russo, porque o Tolstói, ele é idolatrado, ainda vivo, ele realmente era muito conhecido, ele influenciou bastante o povo russo. Ele, no plano espiritual, começou a escrever para os russos, e o Leon Tolstói sempre teve uma ligação com esse aspecto espiritual. Ele defendeu muito o Esperanto ainda aqui em vida, e aí os livros, eu percebia que eram escritos para os russos, e depois eu fico refletindo, né, é uma hipótese, de que foi a espiritualidade que falou assim, olha, vamos fazer aqui a tradução para o português e aproveitar que tem uma médium aqui, uma médium que ela está muito à disposição, e vamos trazer aqui para o meio espírita esses livros. E ainda uma última reflexão com relação ao livro, a importância dele, dessas bibliotecas. Tem um livro também da FEB que se chama assim, A Língua que Veio do Céu.
editado pela FEB, aonde são mensagens que foram só mensagem sobre o Esperanto que veio do plano, através de médiums, né? Então eles fizeram uma compilação, aí começa do Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, vem o Divaldo Pereira Franco, a Ivone, e aí teve uma passagem aonde foi solicitado que foi um espírito russo, ele psicografando em Esperanto, solicitando que fossem enviados livros para o povo russo, que ele precisava muito desses livros. E eu lendo aquilo, eu refletindo, né, ele falando, olha, por favor, envie livros para o povo russo. E aí eu fui ver que vários livros da Ivone estavam traduzidos para o Esperanto. E lá na Rússia, o Esperanto ele é bem difundido exatamente por conta do Leon Tolstói. Então, a gente vê toda essa relação e a importância do livro para conectar com todas essas correntes de pensamento. Opa, Djaí. Pegando tudo que você falou, esse livro é muito interessante. Me fugiu agora o nome da cabeça dele, mas eu achei interessante que quando ele se apresentou para a Ivone falou assim, mas eu não tenho nada de russo, eu não sei nada de russo, quem sou eu? Não se preocupe não, que você já teve alguma existência na Rússia. Por isso que você está falando essa coisa do russo e tudo mais, ela se sentiu ressentida sem condições de fazer a psicografia do livro, né? Aí ele vai e fala isso para ela, que ela teve existência na Rússia e que ele iria facilitar o trabalho dele. É isso só. Esse aspecto que você está levantando, Jair, é muito interessante mesmo, porque tem umas coisas assim que alguns de nós às vezes faz ou tem ideia de fazer e acha que nunca teve contato com aquilo. Poxa, é engraçado, eu pensei nisso, mas eu não tenho nada a ver com isso. É tudo aprendizado que vem com a gente, é a nossa bagagem. Nessa questão da mediunidade, é só a gente parar para pensar o que é mais fácil, eu tentar ensinar russo a alguém que nunca teve contato com a língua, eu transmitir a alguém que já teve alguma vivência, tem algum conhecimento. Então, muito provavelmente, eu não vou dizer com certeza, né, porque eu estaria sendo muito ganancioso na minha percepção, tudo que a gente faz, mesmo o que aparece assim do nada e a gente consegue fazer, construir, resolver, sem nunca ter passado por aquilo, ter estudado aquilo, são conhecimentos que a gente traz já, que de alguma forma eles estão latentes, mas não estão totalmente bloqueados. E se a espiritualidade achar por bem que a gente precisa acessar esses arquivos, elas nos conduzem para que eles sejam acessados e a gente resolva aquela problemática, aquela situação, usando aquele tipo de conhecimento. Isso acontece muito com os médiuns. Né? É um médium que dá consulta, é um médium que presta assistência, que faz diálogo fraterno, que faz qualquer tipo de mensagem, faz qualquer tipo de manifestação, ele já traz, de alguma forma, esse conhecimento, essa preparação, se não para essa encarnação específica, já de outras experiências que ele teve. E quando eles acham que pode usar para uma coisa que seja boa, com certeza eles vão deixar a gente usar. Procurei um livro e, não o encontrando, o bibliotecário gentilmente me disse: Patrícia, a colônia de estudo tem esse livro. Quer que eu peça para você? Quero, quando volto para o apanhar. Ora, espere uns minutos que estará aqui. Aqui, sem passar, já me dá uma coisa interessante. Se é tudo plasmado, deve ser bem rápido. Essa coisa do livro. Espera aí que eu vou plasmar ele aqui rapidinho e já te dou. É uma impressora de plasma, né? Deve ser super rápido mesmo. Por um aparelho parecido com o moderno fax, aí, ó, fez o pedido e 10 minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Puxa, exclamei admirada. Não é uma maravilha?
falou entusiasmado trabalhador da biblioteca. Dispomos de muitos recursos. Recebemos o livro pela desintegração e aglutinação. Olha aí, ó, que bacana. Não duvido que daqui a alguns anos os encarnados possam dispor desta comodidade. Sim, Diga. deixa eu só fazer um ponto sobre essa questão aqui do livro, pela desintegração e aglutinação. E ela fala aqui, né? Não duvido que daqui a alguns anos os encarnados possam dispor dessa comodidade. Fico pensando, um dia desses a gente até conversou sobre essa questão desses grandes monumentos que foram construídos na história da humanidade antiga, né, pirâmides e muitos outros, que eram aquelas toneladas. Fala assim, poxa, como que naquela época eles tinham tecnologia para isso? E aqui ele traz um pouco essa ideia, né, essa ideia da desintegração, da aglutinação, esse conhecimento, mesmo aqui no plano físico, imagina quantas coisas podem fazer. Ao mesmo tempo que é um livro, pode ser construções, pode ser monumentos e estátuas, enfim, tantas e tantas recursos que podem vir desse processo de desintegração e aglutinação. E em relação a isso, nos livros mais novos não vai se achar falando disso, mas os livros antigos, a questão do aporte e endoporte, que os médios faziam surgir coisas no corpo de um do outro, transportar as coisas, se chamava aporte e endoporte. Endoporte é quando fazia surgir dentro do corpo da pessoa. Então, é mais ou menos, né, na minha cabeça, esse sistema aqui, que é pura energia, né? Uma manipulação energética assim, fantástica. Aí me lembrou, né, aquele antigo seriado Jornada nas Estrelas, né, que a pessoa sumia de um lado e aparecia totalmente reconstruída do outro perfeitamente, né? Então, quer dizer, o cara na década de 60 já tinha essa ideia, como uma pura ficção científica. E é exatamente o que acontece aqui no livro que ele fala para a Patrícia, os fenômenos de aporte e endoporte, que no início do espiritismo as pessoas viam surgir aquela coisa de sair agulha, prego de dentro do médium. E já imaginou isso vindo para o mundo encarnado? Caraca! Legais são os livros que podemos colocar na televisão. A parte escrita aparece na tela e, assim, vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete, é diferente. É agradável de ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão as salas de vídeo, também chamadas de salas de estudos computadorizados ou salas de TVs, e podem ser ainda conhecidas por outros nomes. É um galpão enorme, repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há em cada uma das salas vários eficientes computadores que podem ser ligados pelo controle remoto. Na frente de cada aparelho há 10 poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se queremos ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno, ficando como uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. Se é para muitas pessoas, para o tamanho grande, variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, têm somente 3,5 metros. Esses aparelhos podem ser locomovidos, se for necessário, para projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudos são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planeta, etc. Uma sala interessante é a das religiões e da Bíblia.
aqui vale muito, né, a gente falar da Bíblia, né? Não sei quem já teve, né, aí, desculpa a expressão, um saco de ler a Bíblia, mas eu já tive. E é uma coisa assim, da mesma forma que o Divaldo fala, né, que o Livro dos Espíritos, você tem que ler 100 vezes, e 100 vezes você vai achar um ensinamento diferente. A Bíblia é a mesma coisa. Ela tem, é porque ela, a forma de escrever dela é um pouco difícil, né? E tanto da gente compreender como de permanecer muito tempo, né, por dia lendo aquilo, que é um pouco enfadonho, mas ela traz nas entrelinhas ensinamentos muito interessantes e desperta pensamentos, né, e questionamentos muito bacanas, se você lê sem qualquer espírito de reserva, de pré-julgamento, nada. E só coletando as informações e tentando vivenciá-las. É uma experiência muito bacana, muito interessante. Da mesma forma que a gente lê e se sente renovado com um livro espírita que nos transforma, você lê com esse espírito de entrega, de participação, de ser um personagem histórico dentro daquele livro, que não deixa de ser a história das religiões, né, de parte, pelo menos, das religiões no nosso mundo, é uma experiência bem interessante, que pode levar a alguns questionamentos e, consequentemente, a alguns conhecimentos internos bastante proveitosos. Com certeza. Deixa eu fazer um adendo aqui nesse pedacinho da Bíblia, que é muito interessante. Por exemplo, quando você quer conhecer a vida de alguém, você pega um livro, né? São as biografias, né? Tem várias pessoas, vários mestres que a gente quer conhecer, a gente aprofunda, né? O Ismael tem dado vários livros aqui, falou inclusive do Maio de ontem, do Dávalos, que é um livro fantástico. O Evangelho, a Bíblia realmente é complexa, você tem que porque na realidade são vários livros dentro de um livro, né? Então são vários livros, você tem que ter uma lógica de leitura, tem vários dicas na internet de como ler a Bíblia, para criar uma metodologia para não ficar enfadonho, como o senhor falou. Agora, o Evangelho, gente, quando você quer ler saber mais sobre alguém, você não lê, você não busca saber sobre ele, né? É tão bom ler o Evangelho, é tão bom a gente começar, por exemplo, todo o cristianismo, né, começou com o Evangelho de Mateus, né? Na que você pega Mateus, você lê Mateus, né? Depois você pega Lucas, você vai vendo os detalhes da visão de cada um, da visão do caminho de Lucas, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos que Jesus deixou. Gente, é uma bênção conhecer esse cara chamado Jesus. Ele é magnânimo, é a coisa mais linda. E quanto mais íntimo a gente fica, mais a gente lê sobre ele, procura sentir os detalhes, onde ele viveu, como é que ele foi quebrando o dente por dente, olho por olho, né? Como é que é o ditado, gente? O A lei dente do por dente, galeão. olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E transformar isso em amor. Gente, vale a pena a leitura do Evangelho, viu? Querer conhecer Jesus. Gratidão, meu irmão.